Oi, Ana, tudo bem com você? Oi, meu amor, tudo bom? Muito bom ter você aqui hoje. Eu vou precisar de talvez 10, 20 minutos se eu quiser fazer uma apresentação adequada para uma pessoa da sua magnitude. Eu, como você sabe, um bom aluno que fui de música, sempre gostei demais da sua pessoa. Acho que quem não gosta de você, sinceramente, já não é nem bem-vindo na minha vida, tá? Então já vou falar aqui mesmo, porque esse é o apreço que eu tenho, tá bom? Se quiser chorar aí também pode, tá? Eu vou acabar chorando. Mas, cara, muito obrigado. A gente tá hoje gravando aqui no dia 8 de março de 2024, Dia das Mulheres, né? Dia internacional, especial. E lógico que faria jus trazer alguém especial também, por isso que eu escolhi você. Muito obrigado. A partir de hoje a gente vai iniciar uma sessão de entrevistas com mulheres, mulheres expoentes, mulheres fortes que, gente, estão mudando o mundo, né? E para começar, eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre você, né? Mas antes disso eu tenho uma novidade. Hoje é a primeira vez que nós temos um patrocinador. E veja só como a vida, ela dá voltas, né? A pessoa que está patrocinando aqui hoje é o Mauro. E o Mauro, ele tem uma relação direta com nós dois, né? De vida. Eu acho que isso é muito bonito, a gente saber que tá todo mundo muito conectado. E para falar um pouquinho sobre isso, o Mauro, um grande amigo, né? Uma pessoa maravilhosa. Ele é responsável, dono da Cruzeiro do Sul Virtual aqui no Polo de Americana, no centro. E conversando com ele sobre o podcast, ele falou, cara, gostaria demais de fazer parte disso. E por isso nós temos aí a companhia dele agora, nos próximos episódios, e se Deus quiser, para muito tempo aí. Né? Então, Mauro, muito obrigado Cruzeiro do Sul, Polo de Americana. E Ana, vamos lá, com você agora. Eu quero saber o que motivou você, primeiro, a aceitar o meu convite e, segundo, a gente poder trazer esse conteúdo tão maravilhoso que é a sua paixão, né? Então, fala um pouquinho mais aí sobre você e o que a gente vai falar sobre hoje. Tá bom. Então, primeiro eu quero te agradecer, né? Porque é um privilégio poder estar aqui de novo, tendo esse bate-papo com você, que é uma pessoa tão inteligente, tão iluminada. E eu, assim, sempre lembro de você pequenininho. É uma coisa, assim, que é tão gostoso a gente ter essas lembranças, né? De você e de tantos outros amigos também. Sim. E eu sempre, juro, eu olho para os meus alunos, assim, que já estão, né? Gente grande. Sim. Eu choro quando eu vejo, assim, há tanto tempo que eu não os vejo. Então, assim, é uma coisa muito importante e para mim é um privilégio imenso estar aqui nesse momento, assim, com muita emoção mesmo. Obrigada. E, assim, eu fico feliz de poder compartilhar, então, aí um pouquinho da minha história, um pouquinho, né, daquilo tudo que eu vivi em termos de estudos, né, profissão e experiências com alunos, com professores. Eu acho que isso ajuda muito, assim, a agregar aí, né, bastante importância, né, na música, da música na vida das pessoas, né, e é isso que eu acho que vai ser legal da gente conversar. Mas aí você me pergunta assim, como que surgiu essa paixão na minha vida, né? Isso é desde criança. E assim, a minha formação, meus pais sempre muito tradicionais, né? Mineira, lá de Uberlândia, né? Nasci em 64, quer dizer, um período também onde as pessoas valorizavam muito, davam muita importância a essa questão da família, formação das meninas. Então, na minha casa, todas as meninas estudaram piano. Então, todas nós éramos, né? Versadas, né? Versadas. E a minha mãe, ela tem uma herança, né? Francesa, a herança cultural. Perfeito. E ela tinha esse valor, ela dava esse valor. Menina tem que estudar piano, porque isso é chique, isso é educativo, isso é, né? Vamos combinar que é mesmo, né? Maravilhoso. Eu acho, sim, o piano um instrumento fora da realidade. É lindo, é lindo. E os meus irmãos ficavam assim, depois de grande, falavam, por que minha mãe não me colocou no piano também? Eu também queria aprender piano. E a minha irmã mais velha tocava sempre, então ela ficava estudando, e eu pequenininha. Então, ela estava lá com uns 15 e eu estava com 6, 7. Aí, a hora que ela saía do piano, eu sentava no piano e ficava tirando as músicas que ela acabou de tocar. Aí, minha mãe, nossa... De ouvido. Nossa, a Ana tem jeito, tem talento. Nossa, tem que pôr logo. Então, assim, desde pequenininha, eu já fazia conservatório, que na época tinha um conservatório lá em Uberlândia. E aí, então, desde pequena, eu comecei a estudar lá.
A única coisa é que, assim, infelizmente, né, as escolas naquela época eram muito tradicionais, muito voltadas para o ensino da música erudita. Certo. Então, assim, a gente tinha um pouco dessa pressão, sabe? De não Uma sair. rigidez, né? Isso, uma rigidez mesmo, porque assim, tinha que ser aquilo ali. Então, música popular, tocar violão, algumas coisas. Eu, quando menor, não podia. Não, Entendi. era assim, não pode que isso estraga o ouvido do aluno. Então, era um pouco complicado. E os professores também, eles não tinham muita, assim, afetividade, Era sabe? uma didática mais engessada, né? Menos empática. Exato, né? exatamente. Então, assim, nossa, pra você ter ideia, minha irmã, que ela é depois de mim, a Bel uma vez rasgou o livro de música na frente da professora, de tanta raiva que ela ficou da professora. Porque é aquele negócio, né? Vai, toca de novo, não tá bom, toca de novo. Então, assim, você tem que repetir muito para sair uma coisa legal. Sim. Só que você tem que fazer aquilo com gozo, né? Com alegria, com satisfação e também com um encorajamento que tem que vir do outro. Sim, Então, com se o outro certeza. tá o tempo inteiro te criticando, não tá bom, não tá bom. Mas não fala por quê, não fala como você pode melhorar, só faz de novo. Então aquilo. Então, naquela época era muito difícil. Sim. Mas eu tinha um pouco mais de facilidade, eu sempre fui uma pessoa um pouco mais flexível, sabe? Então, assim, eu acabei, né, construindo uma história com a música um pouco melhor que algumas pessoas. E até hoje eu vejo que tem muitas crianças que têm dificuldade. Às vezes eu dando aula com as crianças pequenininhas, aquele monte de flautinha. Ai, meu Deus do céu, como que eu vou dar conta de fazer essa criançada parar? Então, assim, eu tinha que buscar alternativa, porque eu não queria que os meus alunos sentissem alguns desconfortos que eu sentia quando era criança, de levar uma pressão aqui, sabe? E você vê como é uma coisa muito sua, né? Essa questão da humanidade. Porque é uma preocupação que nem todo mundo tem. Né? Eu, por exemplo, eu lembro das suas aulas, né? E eu lembro com uma vividez na minha memória que é surpreendente. Nossa. Porque eu sei que eu tive outras professoras de música. Eu não lembro o nome e não lembro o rosto. E não é porque a gente se manteve conectado durante esses anos todos, até por intermédio de outras amizades, que isso aconteceu. É porque eu tenho a memória lá de trás. E, cara, eu nunca fui bom em flauta. Você me desculpa, tá? A aula era boa, eu é que não era bom. Mas eu nunca fui bom, mas eu lembro de tocar Titanic. Aí, Você dá aula de Titanic ainda pra molecada? Ó, dei por muito tempo mesmo. É que agora, atualmente, eu não estou mais atuando como professora, né? Sim. De música, né, para crianças. Eu trabalhei depois que eu vivenciei bastante a experiência com crianças, lá na Politec mesmo, que a gente, né, tinha, assim, uma equipe de professores, porque eu sei, não foi só eu que contribuí para essa... Sabe, essa formação de vocês, dessa geração de vocês. Você está aqui hoje representando todos esses professores. Com muito orgulho, com muito orgulho. Então, e a gente era uma equipe que, assim, a gente conversava muito, a gente discutia muito, a gente tinha uma, sabe, uma imaginação, uma criatividade para bolar, né, os eventos que a gente queria e tal, para levar você. Então, era a Ione na dança, a Eliana também, né? Tinha o pessoal do teatro, a Patrícia Claro, Nossa, maravilhosa. que delícia de lembrar de tudo Gente, isso. coisas Sim. maravilhosas que a gente fazia, né? E que era produtivo com assim, toda a riqueza de um ambiente que estava nos encorajando e acreditando e botando fé. E no final, é claro, nossos espetáculos, nossas festas, nossos Dia das Mães, tudo era lindo. É sempre maravilhoso, sim. Tudo lindo. Teve um Dia das Mães que eu nunca esqueço, gente. É a coisa mais linda que eu lembro, que a Giovana era tão pequenininha. Dá o médico, a Giovana. Sim, sim. E ela era um bebê. E a gente estava lá no Politequinho, lá na Vila da Inês, né? E aí eu ensaiei com os pais, mandei uma carta para eles cantarem o Boi da Cara Preta. E aí a Giovana no meu colo, ela no meu colo, eu cantei, né? É tão tarde, amanhã já vem, todos dormem, a noite também. E aí cantei, de repente, olha que boi, boi, boi. Aquela entrada substancial. Cara. Gente, aquilo foi de arrepiar, então nunca esqueça, assim. Isso tudo, né, pra gente fazer uma homenagem para as mães, com a participação dos pais. E a gente ia criando, então eram coisas, assim, que fazia diferença. Imagina, com certeza. Essas mães me amavam. Fazendo jus, inclusive, né? Então, tá ótimo. Sabe, porque a gente pensava nelas, pensava nos pais, pensava com muito carinho, né? Porque a gente tinha um apreço e um momento, a gente tinha mesmo a energia
da criatividade. Eu acho que isso a gente conseguiu, né, trabalhar bastante e passar um pouco isso para as crianças, para os alunos, né? Que aí eu acho que a gente vai conversar um pouquinho daqui para frente. Isso, é que assim, cara, tudo que você tá falando, ele já molda o que eu te perguntei com relação à paixão de uma forma muito ampla. Porque paixão, pra mim, é isso que você tá falando. É essa relação que você tem com algo que te dá propósito. E a música na sua vida, ela é isso, né? A gente consegue visualizar isso não só nas suas ações, mas no seu dia a dia, na sua relação com as pessoas. Eu já estive em locais com você, né, mais descontraídos, no qual o seu marido, os seus filhos, todos são muito, muito versados em música, né? Sim. Então você acaba gerando, impactando toda uma realidade que envolve você, né? E eu gosto muito, assim, eu particularmente não sei viver sem música. Hoje eu ouço menos do que eu gostaria, né? Por talvez escassez de tempo, mas sempre que possível eu tô ali consumindo alguma coisa. E isso já vai me dar um gatilho aqui pra gente falar um pouquinho sobre o seu caminho acadêmico, né? Que como você ouviu muita música, você deve ter ouvido muita música de qualidade, muita música talvez sem qualidade. Eu não sei se isso até existe, música sem qualidade. Acho que música... A gente evita preconceitos, né? E assim, principalmente porque eu também, além de ter feito faculdade de música, educação artística, com habilitação em música e tudo, eu fiz também curso de musicoterapia, então eu tenho um pouco essa formação também voltada para a música, sem nenhum tipo de preconceito, porque eu tenho que respeitar a identidade sonora de cada pessoa. Perfeito. Então, assim, se eu falar, essa música não é de qualidade, não é para mim, né? Mas o outro pode ser assim a coisa mais espetacular do mundo, porque isso depende muito do significado que você dá para aquilo, né? E você falou um negócio agora que eu achei maravilhoso, identidade sonora. As pessoas, cada um tem uma. Então, inclusive até assim, esse livro aqui do Benison, né, eu gosto muito, eu até trouxe só para ilustrar mesmo, Sim. que ele fala sobre, ele apresenta esse conceito, né, que ele chama de princípio de ISO, né, que é da ISO de identidade sonora. Então, ele conta, né, ele articula aí uma reflexão sobre isso, baseado em estudos que vieram comprovar que as pessoas, elas têm um estado psíquico muito... que busca, né, isso relacionando com a música, né, que busca uma música que está diretamente relacionada ao seu estado psíquico. Então, se você está muito nervoso, você quer uma coisa mais... Se você está muito depressivo, você sabe, você quer uma coisa mais tranquila, sabe? Cara, assim, tirando um pouco do teor da conversa, mas exatamente, eu vi um meme recentemente que é exatamente isso. É uma pessoa falando assim, deixa eu ver se essa playlist combina com o meu mood, né, do dia. Sim. Né, se tá de acordo com o meu comportamento. E, cara, você falando, assim, a gente vai se identificando. Eu acho que o mais legal de tudo isso é que eu, enquanto uma pessoa que gosta tanto de música, eu ouço você falando e eu falo, gente, quantas vezes terminou com uma namorada, sei lá, aconteceu alguma coisa na família. Você não quer ouvir um rock and roll, você quer ouvir, né, alguma coisa mais clássica, melódica, uma coisa que te coloque naquela depressão ali, né? Você fala, meu Deus. Não, mas, pô, legal. Isso aí, ó, esse mídia aí, é o ISO complementar, que a gente chama, que é um ISO, ou seja, um princípio, né, da identidade sonora, que está voltado para o estado de emoção do momento. Então, essa coisa é bem presente. Então, assim, às vezes, exatamente o que você está dizendo. Eu estou triste, depressivo, chateado, porque eu quero uma coisa que venha, né, e isso também está voltado para a mesma teoria da homeopatia, que é do similum, né, que é a similaridade. Então, você busca algo similar, né? Então, a música tem isso. Então, quando a gente busca uma música ou uma pessoa, né, tem a identidade sonora muito agitada e tal, ela vai ter afinidade. Mas só que existem outros ISOs que são sensacionais. Que o ISO universal, por exemplo, ele está ligado àquelas experiências do útero. Então, ela é universal porque todas as pessoas têm essa identidade, que é da vivência, né, do batimento cardíaco, das vísceras, do intestino e tal. Então, às vezes, eu tinha muita vontade de pesquisar isso. Eu não sei se existe, ser muito sincera, eu não sei se existe um estudo voltado para isso, mas, assim, eu queria estudar a pessoa que entra dentro de um carro e liga aquele...
Juro, mas sabe por quê? Ah. Porque isso tem um sentido. Tem. Tem sentido. De alguma forma. Ele está ali vivenciando, ele tá fazendo uma terapia, na verdade, porque ele está buscando viver de novo aquela sensação do útero. Isso existe uma questão psíquica, com certeza, Sim. que vem tentar elaborar alguma falta que ele está. Então, eu tinha vontade de estudar porque eu queria entender o que será que motiva a pessoa naquele momento de viver aquela experiência do útero novamente fechado num carro, um tuc, né? E vivenciando aquilo ali. O que será que motivou ele? Ou qual é a dor psíquica que tem? Então, assim, juro, isso era uma coisa que eu tinha vontade de estudar. E você me colocou uma dúvida na cabeça. Além dessa questão uterina, né? Você acha que, de repente, a forma que a pessoa absorve a música, alta, baixa, pode ter alguma relação também com a forma que ela quer se mostrar para a sociedade? Porque, assim, às vezes eu imagino, né? Aí talvez seja algo da minha interpretação de mundo, mas, né? A dúvida é para você que é doutora. Eu quero saber, assim, se eu tenho a pretensão de me expor, por exemplo, como um semelhante, né? Então, eu quero que a galera da minha turma entenda que eu gosto do que eles gostam, então eu acabo fazendo também. Então, de repente, eu tenho o hábito de ver pessoas absorvendo a música dessa forma alta, né, com batidão e tudo mais, e eu também faço simplesmente para estar incluso. Você acha que isso pode ocorrer também? Pois é, aí a gente está falando do ISO grupal. Olha só, já puxou um gancho. Porque, vamos lá. Você vê como os conceitos, né? Isso aí é o legal da ciência, né? Eu acho ciência maravilhoso. Explica a vida. Sim. Ela entende. Então, quer dizer, baseado em evidências, são as evidências que trazem, né? Perfeito, né? O Ana. conhecimento, a teoria, o conceito. Então, assim, é muito legal. Você está falando tudo, eu estou dando um nome. Mas porque a gente estudou, porque a ciência me ajuda a entender isso. Então, essa coisa do ISO grupal é exatamente isso. Você buscar, né, estar em comunhão, e o ISO de novo, né, em semelhança, você está ali compartilhando os mesmos gostos e tal. Então, quando a pessoa quer ser introduzida num grupo, naturalmente ela vai compactuar dos mesmos gostos. Então, se o grupo é um grupo que tem um volume alto, né, Sim. todo mundo vai falar alto. Se tem um que é aquele mais baixinho, ele quer se inserir, com certeza ele vai buscar uma identidade maior com aquele grupo. Sim. Né? Então, só que o que acontece assim, que naturalmente, né, o ser humano, nós somos os únicos seres capazes de criar. Isso é a coisa mais sensacional, né, que esse animal aqui Exato. carrega. O Kant diria que nós somos os únicos que precisam de educação. Exato. E eu acho que é maravilhoso. Então, assim, você se educar para poder ser criativo a ponto de expandir os seus horizontes nisso, né? Perfeitamente, exatamente. Maravilhoso. Então, e a gente, por ser criativo, o que acontece? Você, então, vai se adequar de acordo com aquilo que te satisfaz. Então, eu tô num grupo, eu sou uma pessoa mais calma, tal. De repente, eu tô num grupo, aquele grupo é power. Aí eu falo, não é meu grupo. Então, Sim. eu vou buscar, né? Naturalmente, a gente vai se adequando e se... Eu acho que isso é um conceito humano, né? Sim. Do tribalismo, né? Da gente estar sempre buscando ali, estar dentro de uma tribo mais condizente com o que a gente... Nem sempre mas às vezes com o que a gente vive, né? Exato, exatamente. Bacana demais. Ana, eu sabia que ia ser maravilhoso ter você aqui. A gente tem convidados aqui hoje, cara. Agradeço também todo mundo que tá aqui, viu? Tá minha esposa, meus amigos e tal. É sempre muito bom. E eu quis e fiz questão que essas pessoas também viessem, porque eu sabia que elas também iam absorver muito do que você diz, sabe? Eu acho que é muito valoroso. Ana, fala pra mim agora um pouquinho na questão de ensino e divulgação. Eu sei que você é uma pessoa que ama ciência, você acabou de expor isso, né? E eu entendo que você também é uma divulgadora de ciência, né? Como funciona esse lado Ana, acadêmica, divulgadora de ciência e que traz tanto valor não só para a sociedade, mas também para o gênero feminino, né? Já que a gente está no Dia da Mulher, vamos falar de pessoas como você que realmente mudam o mundo, né? Meu Deus. Olha, eu vou te dizer que quando eu fui escolher a minha faculdade, eu estava muito em dúvida. Eu falava, mas eu vou fazer educação artística, música. O que eu vou contribuir no mundo? O que eu vou fazer eu não sabe, a minha pergunta era, em que eu vou ajudar o mundo? Em que eu vou ajudar o mundo? Mas, sabe, fui.
Aí, Sim. à medida que eu vivenciava com os meus alunos, com vocês, pequenininhos, gente, coisa mais linda. Ai, meu Deus, que paixão. Sabe, aquelas crianças, sabe, aquela alegria. Gente, na formatura, tocando a flauta. Teve uma apresentação que a gente fez junto com a orquestra aqui de Americana, com os meninos na pré-escola, que esse pituquinho daquele tamanhozinho. Aham. E nós tocamos a protofonia do Guarani. Pam, pam. Pararam, pam, pararam, pam, pam. A orquestra fazia isso. A orquestra fazia a introdução. Aí as crianças assim, ó. Olha que eu desafinando, hein? O pessoal aqui vai referenciar. O pessoal vai fazer referência à voz do Brasil agora, viu? Pois é, mas as crianças, sabe, Maravilhoso. tocaram junto com a orquestra e foi assim, uma emoção tão grande. Então, assim, aí a vida ia me mostrando, olha quanta coisa você está fazendo. Olha quantas crianças, olha quantos pais, olha essa união, sabe? A importância que as pessoas estão conseguindo dar para a música, na educação dessas crianças. Perfeito. Porque a gente vê, assim, que a gente sente muito falta disso, né? Assim, por quê? Vocês foram privilegiados. Foram privilegiados. Vocês tiveram, assim, ótimos professores, um ambiente maravilhoso. Vocês tiveram, assim, coisas que a gente, né? Oportunidades de viver a música, a arte, né? A dança, tudo numa combinação muito gostosa. E eu acho que isso aí, assim, me satisfaz nessa pergunta que eu tinha. O que é que eu posso fazer com música para ajudar as pessoas? Então, hoje eu sinto, eu fiz muita coisa, sim, graças a Deus, de poder ter ajudado as pessoas. E você sabe que você me inspira, Ana, quando você fala isso, porque eu tive a mesma dúvida fazendo filosofia, né? Filosofia, obviamente, foi minha terceira faculdade, eu fiz como hobby. Aí eu peguei e falei, cara, mas o que eu tô fazendo com filosofia, né? E assim, o meu sonho era mudar o mundo de alguma forma também. E aqui, hoje, eu tendo a oportunidade de te receber e receber outras pessoas, eu sinto que ainda não é palpável pra mim como é pra você, sabe? Você tem uma quantidade de realizações enorme, mas eu sinto e eu me inspiro porque eu vejo que no futuro, de repente, eu vou estar sentado numa cadeira como você e eu vou falar, gente, eu fiz tanto, sabe? E fazer pelos outros realmente, assim, intelectualmente. Cara, obrigado, né, por tudo isso que você faz. É a divulgação, inclusive. Não, então, e assim, depois disso eu comecei, então, a me interessar por aprofundar. Eu sempre estive com o pé na escola, né? Então, assim, eu me sentia na obrigação de me aprofundar. E uma vez eu fui convidada para trabalhar numa pós-graduação em musicoterapia, em arte-terapia, e eu seria professora de musicoterapia porque o pessoal achava que eu era uma professora terapeuta. Eu falei, meu Deus, né? E eu comecei a dar o curso, e eu sempre fui muito estudiosa. Então, eu comprei um monte de livro e tal, e comecei... Aí eu falei assim, gente, eu não posso dar aula, eu não sou musicoterapeuta. Eu não posso. Sabe, eu cobrando aquilo de mim. Sabe o que eu fiz? Eu falei para o meu marido, eu vou fazer o curso de musicoterapia lá no Rio de Janeiro. Certo. Na melhor faculdade que tem, na melhor escola de música que tem, que pelo menos que eu considero. Não se contenta com pouco, né? Eu conheço, tá. E olha, eu fiz o curso assim, era janeiro inteiro, no mês todo, no Rio. Meus filhos ficavam em casa, eles eram pequenos. Isso foi em 2006. Certo. 4, 5, 6. Quer dizer, eles estavam com 9, 10 anos. Certo. O Pedro um pouco mais velho. Mas tudo pequeno. Então, eu ia, deixava as crianças, tinha uma amiga minha que ajudava a olhar, ficava um mês inteiro lá. Era aula, assim, das 9 às 6 da tarde. Era puxadíssimo. Nossa. Maravilhoso. Foi uma vivência, assim. E depois foi janeiro, julho e janeiro. Então, foram 3 meses mais concentrados. Sim. E aquele curso, assim, abriu minha cabeça. Porque foram coisas maravilhosas que eu estudei, inclusive para vivenciar dentro da sala de aula e pensar. Isso, por exemplo, da identidade sonora. As crianças vinham do pátio, do recreio, tudo agitada. Aí a professora falava assim, todo mundo agora senta, põe a cabecinha na mesa e nós vamos ouvir uma música bem calminha. Gente, olha, Gustavo, imagina você lá, por dentro. Né, ouvindo aquela... Ai, que ódio. Batimento a 180. Quando então eu vi, poxa vida, a gente faz um monte de besteira, está errado. A criança está agitada, eu tô conflitando, né, a energia interna dela. Então, o que acontece? Eu comecei já a perceber que eu poderia ajudar outros professores a compreenderem isso. Sim.
Falei, então eu tenho mesmo que avançar. Não posso ficar só dando aula para criança. Agora eu quero dar aula para gente grande. Sim, e graças a Deus você tomou essa decisão. Acho que muita gente se beneficiou disso. Então, foi maravilhoso. Que aí eu tive a oportunidade de fazer o mestrado na Faculdade de Educação da Unicamp, junto com as minhas amigas também, porque a gente também estava no mesmo ritmo. Porque, na época, a nossa forma de trabalhar, ela tinha um quê diferenciado. Ali a gente fala, o Politec é construtivista. É construtivista mesmo. E aquela equipe era construtivista de verdade, baseada em princípios assim e fundamentos muito bem elaborados. É que aí a gente vai também, se for entrar em Piaget, Vygotsky e tal, né? Senhora, vamos. A teoria sócio-interacionista, construtivista, aí a gente vai então entrar numa seara que não compreende e discutir agora. Mas assim, de um modo geral, a teoria piagetiana, que é a que eu usei como base em todos os meus estudos até hoje, Certo. é muito difícil. É uma teoria muito difícil de você estudar. Difícil demais de ler esse homem. De fato. Sabe, são muitos conceitos. Você não tentou ler em francês, não, né? Não, pelo amor de Deus. Só por desencargo. Era no português mesmo, e olha lá, que era difícil. Mas aí, à medida que você vai, né, compreendendo, e aí você vai, então, levando isso para a realidade de sala de aula, para você descobrir, tirando da criança aquilo que ele está falando. Você fala, gente, ele falou isso, agora eu entendi o que ele quis dizer com aquilo. Então, assim, era sensacional, porque a gente vivenciava oportunidades, trazia muitas atividades práticas, de vivências, né, para as crianças poderem experimentar. E o que hoje, né, a BNCC fala, de ser o protagonista, né, no processo de aprendizagem. Então, a gente já fazia isso lá, né, há 20 e tantos anos atrás. Sim. Então, isso era muito bom. Então, eu aprendi muito com isso. Então, isso também foi, né, alimentando todo o meu processo de formação. E quando eu, então, estava trabalhando com os professores, fui convidada para trabalhar na Prefeitura de Santa Bárbara, eu trabalhei com a Rede Municipal de Professores. Aí, lá, a gente produziu um material maravilhoso, que eu não sei se você conhece, Cantigas e Roda. Cantigas e Roda, sim. Então, a coletânea de cantigas que nos cursos, no curso que eu dava, porque era assim, o ano todo, a gente ia uma vez por semana, a gente estava sempre junto com os professores, com o pessoal de creche. E aí os professores me traziam cada canção. Eu falava, gente, que pérola! Que coisa maravilhosa! E era cada coisa assim, eu falei, não, eu preciso transformar isso. Um aprendizado por dia. Por dia, sabe? Tinha coisas assim. Nossa, eu lembro que tinha a música da peneira, né? Vou fazer uma farinhada, muita gente eu vou chamar. Só quem entende de farinha pode peneirar aqui. E aí o pessoal vai brincando, né? Peneirando ali no meio. Aí uma vez tinha uma professora que ela estava lá no chão, agachadona, e todo mundo da roda, e era muita gente, Sim. todo mundo da roda tinha que acompanhar. E aí foi esse dia que me trouxe a vontade de transformar isso em realidade, material concreto. Sim. Aí ela lá agachadona no chão e todo mundo agachado, peneirando com dificuldade. Só quem entende de farinha pode peneirar aqui. E aí, de repente, ela ia subindo. Pode peneirar aqui. E aquela coisa... Eu falei, sabe assim, todo mundo dançando aquela coreografia improvisada, naquele movimento de imitação. Eu falei, gente, coisa linda. O que você peneirou? Eu estava peneirando café. Então, por baixo, porque estava pesado, tinha muita pedrinha, então estava pesado, tinha terra, pedra. Era uma experiência lúdica mesmo. E real, porque ela viveu perfeito. isso. E ela viveu isso quando ela era criança e ela trouxe a experiência dela de vida naquele momento. E aí todo mundo me... Gente, aquilo foi linda, de arrepiar. Então, assim, eu tenho isso muito lindo, muito claro na minha mente. Uma lembrança muito viva, sabe? E aquilo ali, eu falei, nossa! Então, aí a gente trouxe a farinhada para esse disco. Então, a gente gravou. Aí eu convidei o Pereira da Viola, que é um violeiro de raiz. Ele aceitou o convite. Nossa, foi maravilhoso. Sabe assim, quando um sonho se transforma em realidade? Essas professoras foram todas para estúdio comigo. Um professor se dispôs a fazer aí a ilustração. Não, sabe quando tudo dá certo? Foi um trabalho a várias mãos, né? Foi. Maravilhoso. Muito maravilhoso. Então, assim, esse trabalho aqui é uma das marcas que eu tenho, né, na minha carreira profissional. Além desse, né? Esse aí eu acho que eu tenho meu nomezinho aí dentro, hein? Tem até fotinha. Eu acho que tem até uma fotinha, né? Porque... Será que aparece aí? Eu acho que sim, né? Porque... Gente, você acredita que eu lembro da maioria das músicas? Cara...
Eu sou o tio Bocão, amigo e brincalhão. Cara, a gente fez muita música divertida, o tio Bocão cara. aí, ó. Ó, o tio Bocão, é exatamente essa página, cara. É o Silvio, olha. Vou falar pra você, isso é o que marca a vida da gente, né? A gente tava falando de felicidade no último podcast. E é isso, é o caminho, né, cara? É a subida da montanha. Não é? Esse é o Coração Criança, né? É o Coração nome. Criança. É. São canções são minhas canções. Eu que criei tudo, fiz, né? Compus. E muito bem composta. Ai, Porque e se aí- não fosse tão boa, não marcava, né? Tava aqui, ó. Então, e assim, como estava ligado aos projetos que a gente realizava lá com os professores, então acho que tinha muito assim a ver com a realidade das crianças, o que elas estavam vivenciando. Então, assim, tinha coisas, a gente via as crianças com tanta alegria fazendo, Sim. e depois também fomos para estúdio, né? Toda essa vivência das crianças. Gente, a gente pegava um ônibus, saía daqui para Saía, Campinas. é verdade. Né? Aí ficava, nossa, pensa. Não, era uma delícia. E a música do Tio Bocão, inclusive, era do Silvio, né? Assim, Ele a que ideia, cantava. né? Ele que cantava. Porque eu lembro que ele entrava na sala e ele colocava uma carinha feliz. E se a classe dava uma bagunçada, ele ia lá, apagava a boquinha e colocava ela triste, né? E aí veio esse contexto aí do Tio Bocão, né, cara? Ele conseguiu realmente moderar uma sala inteira de crianças baseado num personagem fictício que ele criou. E era muito legal. E a gente, assim, e você sabe que isso, para mim, também gerou um certo conflito. Verdade. Porque quando eu comecei a estudar o Piaget, e a gente começou a estudar também educação moral, aí tinha essa questão, né, de você ter que usar do seu poder, né, da sua autoridade, para poder intimidar a criança a ter que te respeitar a partir, né, com uma regra ou uma condição, né, usando esse sentimento da criança. Então, assim, Um pouco de coerção, né? isso, exatamente. Então, a gente, depois que eu já tinha gravado, eu fazendo o curso, até com a Thelma Vinha, que é uma querida, a Thelma Vinha, uma profissional da educação, ela é professora da Unicamp, ela também está na área da educação moral. E, assim, quando ela deu aquela aula falando disso, eu falei, meu Bocão, nossa, e agora? Eu estava intimidando as crianças, colocando aquela boquinha triste, eu querendo, né, coagir as crianças a terem que me respeitar ou fazer uma sala Olha silenciosa. só, eu nunca tinha e olhado tudo. para essa perspectiva. Aquilo, então, me perturbou, me gerou um certo desequilíbrio de pensar, putz, né? Não fiz uma coisa muito certa. Mas eu não sabia, eu não tinha estudado isso, ainda não tinha me tocado para esse tipo de questão. Então, isso também serviu como um aprendizado para mim. Sim. Porque também, a partir daí, eu comecei a agir diferente com as minhas crianças, não querendo o respeito, ou o silêncio, ou a resposta positiva deles para o meu estímulo, né? Pessoal, olha aqui, vamos lá, agora todo mundo segura a flautinha. Não põe no queixo, não põe na boca, não sopra aqui, põe aqui no queixinho, vamos descansar a flauta. Aí eu comecei a criar outras estratégias, porque eu falei, eu não posso fazer isso. Então, você vê que a gente está sempre crescendo, amadurecendo, melhorando, né? E assim, para quem não conhece o Jean Piaget, né? Eu recomendo a leitura, né, de um livro dele que chama A Educação da Criança ou A Ética da Criança, perdão. É um livro, assim, ele é denso, né? Você tem que ler com calma, tal, mas é um livro baseado em estudos que ele fez, né, com várias crianças, vários grupos de crianças, e ele fala de responsabilidade social, ele vai falar da responsabilidade coletiva, né, de quando as crianças fazem uma coisa errada e todas acabam pagando por isso, né, tem toda uma questão psicológica que acarreta dentro desse contexto. E, cara, é legal. Então, assim, já que você trouxe o nome do profissional, eu acho que o Jean Piaget é maravilhoso, é muito legal de você fazer. E um outro que eu gosto muito é o Edgar Morin também. Sim, Morin também é maravilhoso. Maravilhoso. O livro dele lá acho que é os 7 Saberes para a Educação do Futuro. Gente, aquilo lá é uma aula de... Bom, depois eu recomendo aí a leitura também. São muitos teóricos, muitos, né, pesquisadores que trouxeram muita informação para nós. Muita. E o mais interessante, sabe o que é, Gustavo? Esse pessoal, eles desenvolveram as suas teorias, principalmente Piaget, Vygotsky, num período de guerra. Nossa, é verdade. Num período de sofrimento. Então, assim, eles estavam começando um estudo, aí vem uma guerra, eles têm que, sim, se esconder, continuar um estudo, sabe, se virar para depois isso se
realizar, né, ou se concretizar e tornar mesmo um objeto de estudo, mas é muito interessante porque aí a gente vê como existiu uma transformação no conceito, levando mais para o lado humano. Sim, sabe? perfeito. Houve um conceito mais humanitário É. da educação. A educação começou a ser vista como algo importante para trazer assim realização, felicidade, né, para as pessoas, para o ser humano, né, ser Perfeito. mais humano. E eu acho que, assim, em certa medida, isso deu certo. Porque se você olhar para o mundo hoje, ele tem os seus problemas, obviamente. Nós temos aí algumas pessoas um tanto quanto insanas, né, causando problemas no mundo. Mas, tirando esses excedentes aí, que a gente, né, não precisa entrar em contexto, você vê que a geração Z, a minha geração, a Y também, né, nós temos esse caráter mais humanista, né? A gente olha muito para o outro e vê se a gente não está causando um tipo de dor que talvez seja desnecessária. Eu mesmo tenho essa particularidade. Eu me sinto muito mal se eu achar que algum ato meu ou algo que eu tenha dito machucou alguém. Então, assim, é involuntário, pode acontecer, né? Algumas vezes a gente acaba se excedendo, né? Todo mundo é humano e erra. Mas é muito visível essa mudança. Vamos colocar aí dos baby boomers, né? até hoje aí nas novas gerações. Exatamente. E Ana, fala uma coisa pra mim. Você foi instruída por uma geração anterior à dos baby boomers, né? Inclusive essa geração, ela não tem nenhuma nomenclatura muito aceita, né, no meio acadêmico, né? Algumas pessoas chamam de geração silenciosa, né? Por quê? Porque as pessoas elas tinham medo de exprimir as emoções, né? Talvez muito pelo contexto de guerra e tudo que a gente passou, né? Mas pra você, assim, qual foi a virada de chave que você teve para não ser aquela professora rígida que teria feito uma memória muito pior da que eu tenho, por exemplo? Porque para mim é maravilhosa a memória que eu tenho de você, né? Você tinha tudo para ter sido uma pessoa, já que você tinha sido instruída por uma geração um pouco mais rígida, para ser também rígida e você não foi. Como é que foi essa mudança aí? Agora eu vou te contar uma história da minha vida. Por favor. E isso eu descobri há pouco tempo. Descobri assim, né? Eu acho que eu descobri. Quando eu tinha 3 aninhos de idade, eu queimei meu pé. Certo. Eu sou a 7ª filha de uma família de 9. Então, imagina, eu tô lá no finalzinho, minha mãe e meu pai já estavam lá com seus quase 50, né? E eu lá, um bebê. Com 3 anos, eu queimo o pé, afundei meu pé num monte de brasa que meu pai tinha cavado um buraco, queimou uma mangueira, botou lá. E aí, no outro dia, eu pisei, não sabia? Bebê, criança, né? De 3. Sim. Eu acho, essa foi a minha descoberta. O pé me salvou. Certo. Queimar meu pé me salvou. Por quê? Olha, eu acho que eu fui tão mimada. Assim, porque até hoje, meus irmãos, eles têm tanto carinho. Assim, a gente, apesar que todo mundo, a família toda é muito afetiva, mas assim, eu sinto assim que eu acho que foi desenvolvido nessa relação com os meus irmãos, com a minha família, esse laço de cuidado que acabou aproximando a gente, eu dos meus irmãos, de uma forma um pouco, sabe? Bom, se eles ouvirem isso, acho que vai ficar todo mundo falando assim: ah, sua metida, também gosto, eu também acho que eles gostam de mim, tá? Eu sei que todo mundo vai pensar, sabe? Todo mundo gosta muito. Fraternalmente, todo mundo se ama, muito, né? muito. Tá, a gente é uma família muito unida. Mas, assim, eu acho que por eu ter sido uma filha... Porque, olha, eu era 7ª. Com 3 anos, queimei meu pé. Eu tinha o meu irmão, que vinha depois de mim, que estava com, o quê? Poucos meses. A minha mãe contava que ela me punha no carrinho dele para me levar para passear, porque eu não parava de chorar. Imagina uma criança com a perninha toda queimada. Então, assim, era muito sofrido. Foi uma queimadura relativamente séria. Foi, séria. Eu tenho cicatriz até hoje. Ih, carreguei um trauma a vida inteira. Ai, me escondeu o pé, aquelas Verdade. Olha só. Ainda bem que a gente né? Melhora, né? Graças a Deus, sim. Mas eu tive já muita, assim, quando era menina, nossa, eu tinha muita vergonha do meu pé, sabe? Porque tem uma cicatriz. Então, uma coisa assim... Aí eu fiquei assim, gente, isso me salvou, porque eu sempre fui tratada com muito carinho, com muito cuidado. Então, assim, mesmo que a minha mãe era muito brava, os meus irmãos também eram bravos, porque, assim, tudo tinha que ser muito certo. Sim, sim.
Mas eu tinha esse afeto, esse cuidado. E depois, quando eu fui também estudar e tudo mais, a gente começa a ver A mente expande, né? A importância dessa relação de afeto nesse momento, né? Então, foi muito, muito... Eu acho que foi muito importante para mim ter tido essa experiência. Então, eu sinto que eu sou uma pessoa mansa. Eu sou, naturalmente, eu sou uma pessoa... Embora eu seja brava também, porque eu carrego lá, né? Eu carrego toda essa coisa da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos mais velhos. Então, assim, só que eu não sei, eu tentando me entender, eu acho que isso ajudou, contribuiu. Então, assim, isso foi uma coisa que eu tenho da minha história. Uhum. E aliado a isso, então, a cada estudo que eu vou realizando, a cada descoberta de alguns conceitos e tal, então, assim, é muito, muito vívido para mim a importância que eu tenho que ser, porque eu procuro ser empática com tudo. Sim. Então, o próprio Piaget, quando ele fala, né, do desenvolvimento moral, que a criança ela começa a compreender as regras e tal, quando ela é capaz de olhar pelo ponto de vista do outro. Sim. Então, olhar pelo ponto de vista do outro foi uma chave muito importante. Eu fiz um corte individual que eu postei no iLead algum tempo atrás, que é muito engraçado porque vai de acordo com o que você está falando. O Guilherme Bara, que é um deficiente visual, ele me deu um contexto de empatia que eu trouxe para aquele corte individual, mas eu quero trazer aqui também porque é maravilhoso, né? Ele fala que empatia não é se colocar no lugar do outro, é você olhar o mundo sob a referência do outro. Que isso sim é um esforço, né? É difícil. É você falar, cara, como aquela pessoa tá vendo o mundo... Cara, é maravilhoso. Depois até, né, pra quem tiver curiosidade, tem o cortezinho lá que eu acho que ficou mais bem explicado, com o devido tempo também. Mas eu ia fazer uma pergunta pra você sobre a transformação social. Você trabalhou muito, né, na escola do estado também, né? Você fez parcerias com escolas estaduais e tudo mais. Fala pra mim como é viver essa transformação social, porque a música transforma, isso não há dúvidas, eu acho que nem cientificamente, nem socialmente, né? Então, como é para você viver essa parte da transformação? Aí você me remete, né, à minha pesquisa de doutorado. Perfeito. Porque na minha pesquisa eu queria entender se a música, né, ela produzia algum efeito, né, na vida das pessoas, das crianças. Certo. Mas então eu queria associar a música e desenvolvimento da inteligência. Perfeito. E aí eu fui estudar as crianças com dificuldade de aprendizagem. E, de repente, eu deparo com uma realidade dolorosa. Certo. Triste. Crianças de 4º ano que não sabiam ler e escrever, calcular nem pensar. E não eram, assim, 5 crianças dentro de uma sala. Não, eram 2 salas de 35 crianças dentro de uma mesma escola. Certo. Então, isso foi onde, Ana? Foi em Sumaré. Sumaré, tá. Então, assim, eram crianças mesmo que carregavam uma dificuldade verdadeira. E próximas da gente aqui, né? Você vê, não precisa ir longe, esse é o ponto. E se você for levantar aí dados, né, no Brasil, o índice de alfabetização funcional é muito alto. Sim. As crianças não sabem ler e escrever, não sabem compreender um texto, as crianças não sabem calcular. Então, assim, é um percentual muito alto de crianças que estão vivendo essa dificuldade. E, assim, eu descobri que, para mim, na minha interpretação, um dos grandes problemas é a própria escola. Então, quando eu fui fazer a minha pesquisa, eu fui investigar e fui vivenciar. Mas eu fui lá dentro da sala de aula aplicar a música para ver e depois avaliar o resultado a partir de um período. E assim, a gente, quando vai fazer uma tese de doutorado, você tem que estudar muito, ler muito, buscar muitas pesquisas, muitas referências, e você tem que refutar, ou então você tem que, né, discordar. Corroborar, né? Corroborar, refutar e tudo mais. Então, eu comecei a ver que a música, diretamente, assim, não existe cientificamente comprovado que a música ela tem essa relação de causa e efeito com o desenvolvimento matemático, sabe? Sim. O que tem mais próximo é com relação à alfabetização. Os estudos mostram a alfabetização, a criança que tem uma oportunidade de estudar música, cantar, articular, ela tem um pouco mais de facilidade
no processo de alfabetização. Sim. Mas em matemática, que muita gente fala, quem é bom em música é bom em matemática. Então, assim, não existe uma relação de causa e efeito, mas existe uma associação. Assim, os estudos mostram que existe, sim, uma associação entre quem é bom em música e quem é bom em matemática. Mas só que quem é bom em matemática, ele é bom em matemática, português, geografia, história, entendeu? Então, já é uma complexidade cerebral que ajuda ele a ser bom em música também. Entendi. Entendeu? Então, eu acho que essa associação, de repente, ela é muito antiga, né? De repente, as pessoas fizeram isso de forma inconsciente, porque você vai para Aristóteles, né? Aí você vai para a galera que realmente foi estudar o início da música, por assim dizer, né? E aí você já começa a atribuir uma coisa a outra, e aí isso chegou aqui pra gente como algo mais concreto já, mas apesar de tudo, a associação não é ciência, como você bem disse, mas você pode começar a interpretar ou serve de base para novos estudos, né? Novas teorias. Eu acho que isso aí é maravilhoso. Inclusive, assim, no meu estudo, o que eu verifiquei qual a maior dificuldade de não encontrar uma resposta assim, né, fidedigna? É porque as metodologias utilizadas não são tão precisas. Acho que ainda não encontrou um método eficaz que, de fato, comprova. Mas, principalmente, porque nós estamos pesquisando gente. As pessoas. Né? Então, assim, não dá para você também. Porque cada um tem a sua história. Igual a gente está falando da identidade sonora. Então, cada um tem uma vivência e um estímulo. Né? Sim. Agora, o que é mais importante de tudo isso é pensar que a música, ela é uma arte que ela mobiliza todo o cérebro, sabe? Sim. Não é só uma parte. Quando você está ouvindo música, várias partes do seu cérebro são acionadas. Quando você faz música, várias partes do cérebro são acionadas. Então, isso é muito importante porque você está em pleno estímulo. Só que também, assim, estudos já demonstram que se você para de ouvir música, parar de fazer música, aí também você, né, regride um pouco em termos de estruturação mesmo, de estrutura cerebral. Não, faz todo sentido. Até porque eu recentemente comecei a ouvir muito audiobook, né? E não é música, mas é estímulo sonoro, né? E é engraçado como a interpretação do livro, ela muda da leitura para audição. Então, assim, eu absorvo, faço uma interpretação ali, mas se eu ouço, ainda mais com, né, narradores maravilhosos que tem por aí, eles fazem com que você tenha a interpretação correta do texto, né? Porque muitas vezes a nossa falta de interpretação, que você até mencionou, né? Ainda que eu acredito que não sofro tanto desse mal, graças a Deus gosto muito de ler, sempre gostei, e interpreto talvez da minha forma, né? Mas muito bem. Mas, assim, muita gente interpreta de forma, às vezes, errônea, né? Lê um negócio e fala, cara, conclui uma coisa completamente diferente do que era proposto ali, né? Então, às vezes, você ouvir na conotação certa vai fazer você ter uma compreensão melhor. Então, ouvir audiolivros, eu acho que, assim, para essa geração, inclusive, que é mais ansiosa, né? Que quer tudo muito mais rápido, faz muito sentido. Deixa eu falar uma coisa para você, Ana. Nosso tempo tá acabando. Você acredita? eu não consigo acreditar. A minha cabeça tá assim, nossa, eu queria falar isso, queria falar aquilo. Não, a gente podia... Não, e assim, cara, eu vou ter que, sei lá, eu vou fazer um programa que vai chamar De Frente com Ana, tá? E aí a gente faz mais uns 10 podcasts aqui. Mas assim, cara, para fazer considerações finais, Ana, tem alguma mensagem, algo que você queira deixar? Eu vou dizer especificamente para as novas gerações, porque na minha concepção são eles que vão absorver esse conteúdo novo que tá chegando, né? Mas o que você diria aí, não só em relação à música, qualquer mensagem que faça sentido para você? Bom, eu acho assim que a arte, não só a música está nesse... A arte é muito importante na vida das pessoas. Então, se você tiver a oportunidade de desenhar, de ouvir música, de cantar, pegar um violão, um piano, toca a teclinha, cria, sabe? De fazer um teatro, vá, faça, porque isso contribui demais para um desenvolvimento integral. A gente se desenvolve integralmente. E, assim, o conteúdo cultural que a gente absorve a partir dessas vivências é imenso. Sem contar a oportunidade que você vai ter de conviver com outras pessoas, de se expressar, né, com outras pessoas, interagir e poder, né, compartilhar coisas que estão dentro de você. Então, acho isso, além de ser terapêutico, isso também é, assim,
desenvolve a nossa autoestima, desenvolve o nosso cognitivo e é importante. Então, assim, minha mensagem que eu gostaria de deixar é isso, sabe? Vivencie, dê oportunidade para que a arte entre na sua vida. Sim. Né? Se puder privilegiar a música. Melhor ainda. Mas né? cada um, né, tem que encontrar a sua identidade, porque às vezes tem gente que não identifica com a música. Mas eu acho difícil quem não gosta nem, pelo menos, de ouvir, apreciar, curtir, dançar, né? Eu acho que uma vida sem música ela é muito chato. mais sem graça, né? Tinha, né? Ana, muito obrigado pela sua presença. Você sabe que você é sempre bem-vinda, né? Conforme as suas realizações forem acontecendo, que eu sei que ainda muitas outras virão, você me avisa que eu te trago aqui pra gente compartilhar com todo mundo, porque eu acho que é muito válido. E, de novo, feliz Dia da Mulher pra você, feliz Dia da Mulher pra todas as mulheres do Brasil, do mundo. Vocês fazem a diferença, saibam, né, que o lugar de vocês está garantido e deve crescer. Então, na arte ou em qualquer outra área, continuem aí com o bom trabalho que vocês têm feito, que o lugar de vocês com certeza é merecido e vai seguir. Então, muito obrigado, Ana, e até a próxima. Obrigada, meu amor.